Ei, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido há muito tempo, eu vou estar respondendo alguns comentários que vocês fizeram aqui no meu canal e hoje eu vou responder alguns que eu achei mais interessantes. Compartilhe o nosso canal, faça o nosso canal ser conhecido. Aqui, primeira pergunta: como lidar com a pessoa que tem um comportamento narcisista? Aí eu fiz vários vídeos falando da mãe narcisista. Primeira coisa que você tem que entender, quando você tem uma mãe narcisista, você tem que buscar fazer análise, porque você precisa, primeiro momento, sarar as suas feridas que estão dentro de você. Você tem que buscar entender que, às vezes, a gente não consegue entender como que uma mãe deu para o filho nada, ou, na verdade, deu uma agressão, uma manipulação. E hoje eu percebo que a gente tem muitas pessoas que são filhas de mães narcisistas ou são filhos de mães narcisistas e elas não conseguem ainda ter relacionamento com outras pessoas porque elas estão presas na mãe. Então, uma das características que a gente tem que entender daquela pessoa que tem uma mãe narcisista é porque você não vai conseguir mudar a sua mãe narcisista. E se você tiver com a ferida muito aberta ainda do relacionamento, a expectativa sua, você vai esperar que ela te dê afeto. E se você tiver dentro de você a certeza que ela não vai te dar afeto, que ela não vai te dar o apreço que você gostaria de ter, você vai poder no futuro até conviver com ela, mas para você conviver com ela, eu ouvi muitos comentários aqui falando que não tem que conviver. Sim, às vezes quando você está sarado emocionalmente, você dá conta de conviver com a mãe narcisista. Você não tem mais expectativa. Você não olha ela mais como sua mãe. Você olha ela como um ser humano que deu para você o que ela tinha dentro dela, quer dizer, nada. Então, a gente tem que entender que às vezes a mãe narcisista, ela não tem capacidade de mudar. Às vezes não, quase sempre. É você que tem que fazer análise para você sarar as suas feridas. Então essa é uma das respostas recorrentes que eu quero dar para aquelas pessoas que falaram que tem que sair e nunca mais frequentar o contato com a mãe narcisista. Pode frequentar sim, quando você já está de alguma forma bem equilibrado emocionalmente com as suas emoções. Não esperando da mãe nada, porque ela não vai te dar nada. Muito pelo contrário. Se a sua ferida está aberta, ela vai tocar na ferida. Agora, se a sua ferida foi cicatrizada, através do processo de análise que dura anos, não adianta falar que é assim rápido, você pode no futuro sim ter um contato com a mãe narcisista. Aí uma outra pergunta muito recorrente: como que eu posso fazer o curso online? Nós não acreditamos na formação online, pelo menos até agora, 2017, novembro de 2017, eu não acredito ainda na formação online. Mas se você mora longe, eu tenho uma turma que tem no sábado, você pode vir estudar comigo. Agora, neurociência não, neurociência só à noite, na terça e na quarta, que vai ser ano que vem, 2018. Então, eu não tenho plataforma online ainda. A plataforma que eu acredito é a plataforma presencial. Mas olha só, eu tenho postado vários tipos de vídeos para ajudar vocês que moram longe. Quem sabe isso supre um pouquinho. Uma outra pergunta. Eu já vi muitos vídeos seu e percebo que você tem uma tendência a proteger algumas pessoas. Sim, eu creio que o psicanalista, ele tem que ter realmente a característica de poder cuidar do paciente. Eu fui assistir uma peça ontem do Hilda e Freud. Tem um livro, né, que conta que ela foi uma paciente do Freud, uma artista, uma escritora. Tem esse livro, eu postei até lá no Instagram, no Story, o livro dela. E se você quiser, assista lá, veja lá no Instagram, no Instituto Cássia Rodrigues, que tem um livro. Mas eu creio que o Freud, a característica da personalidade do Freud, e assim, eu até me vejo muito parecida com a característica da personalidade do Freud, ele é provocativo, ele provoca as pessoas à mudança, mas ao mesmo tempo ele acolhe. E o Freud tinha uma governanta que quando os pacientes estavam esperando para ser atendido pelo Freud, ela começava a fazer bolinhos e dava para o paciente. Aí o Freud no primeiro momento não gostou daquilo e falou que você não tem mais que dar esses bolinhos. Ela falou: mas doutor Freud, eles ficam tanto tempo aqui esperando o senhor, quem sabe a gente acolhendo. Então aí o Freud retrata isso, que a governanta fez com que ele tivesse um outro olhar.
para o paciente que estava esperando. Então, às vezes, você tem que acolher, sim. Você não tem que ser frio. O psicólogo, o psicanalista, ele não tem que ser frio. As pessoas que chegam, elas querem que você faça aliança terapêutica, você faça análise transferencial, mas você tem que ter empatia dentro de você. Se você tiver um total descaso pela dor do outro, você não vai conseguir se colocar no lugar da dor dele imaginativamente, fazer ele sair do sintoma. Então, às vezes o Freud contava as histórias da vida dele para que as pessoas entendessem. Às vezes ele falava da teoria que ele estava descobrindo. Então, é uma característica que você tem que ter. Uma outra pergunta aqui que foi feita. Muitas pessoas estão perguntando, olha só, vou repetir essa pergunta. Tive uma doença psicossomática e eu vivo hoje em dia ainda adoecendo muito. Como você poderia me ajudar? Não tem como ajudar num comentário de canal de YouTube eu explicar a você. Nós, todas as vezes que nós adoecemos, a gente está desviando um sintoma que está emocional dentro da gente, seja uma angústia, uma tristeza, um estresse, uma perda, a gente desvia para o corpo, porque é uma forma que o corpo encontrou de falar. É uma forma que o corpo encontrou. E não tem como eu falar para você em 4 laudas, em 4 palavras, ou em 4 linhas, ou em 4 folhas, como você vai resolver essas doenças psicossomáticas. Eu quero que você busque ajuda na sua cidade. Faça terapia. Faça terapia para você poder entender quem é você. Porque a terapia não vai entender o outro, a terapia entende você. Nós temos agora uma plataforma online, eu coloquei 3 profissionais para que possa estar ajudando vocês. São psicanalistas que estão atendendo de uma forma online as pessoas. Então, eu gostaria que você estivesse aí e se você quiser, compartilhe o seu telefone que eu vou compartilhar. Eu peço às secretárias aqui do Instituto para compartilhar. Então, eu acredito que quando você tem uma doença de fundo emocional, você tem que realmente buscar fazer a análise. Outra pergunta aqui. Como encontrar os livros que eu cito aqui? E eu cito vários livros, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. E como eu gosto de ler, eu cito vários livros. Aí são várias perguntas. Dá o nome do livro, onde você comprou. Primeira coisa, a internet, no Submarino. Compra na internet, se você não tem livraria na sua cidade. Se você não tem como comprar na sua cidade. Aí, às vezes, eu não coloco o livro aqui embaixo nos comentários. Para, dá uma pausazinha e volta. E faz, e anota o nome do livro. Tem vários autores que eu leio, que eu vejo no YouTube. E quando eu não entendo muito, eu paro. E tem uma outra questão que é muito colocada, você fala muito rápido, não dá para acompanhar. Às vezes, talvez seja você que está precisando fazer o vídeo pausado várias vezes. Eu tenho várias pessoas que são muito mais rápidas do que eu, e o que eu faço quando eu estou assistindo essas pessoas no canal de YouTube? Eu assisto, depois eu volto, assisto de novo, depois eu volto, assisto de novo. Não dá para eu me adequar ao seu ritmo, mas você pode se adequar ao meu ritmo. Que é muito mais fácil você se adequar ao meu ritmo, ou eu ser muito lenta, que aí eu talvez não tenha tantos seguidores. Um diferencial que eu tenho é que eu sou dinâmica. Então, se você não consegue me acompanhar, assiste uma vez, depois assiste o outro, depois assiste o outro. Eu lembro quando eu estava fazendo psicologia, que eu tinha jovens, eu fiz psicologia com 40 anos, eu tinha várias jovens de 20 anos na minha sala que eles pegavam tudo muito rápido e eu não conseguia pegar. Eu chegava em casa à noite, estudava uma vez, 2, na terceira eu estava no mesmo ritmo das pessoas que pegaram. Então, às vezes, é a gente que tem que se adequar às pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que para você acha que eu falei muito rápido, vê de novo, é uma dica. Ei, Cássia, tenho uma vontade imensa de estudar no seu instituto, mas eu moro longe. Aí eu já falei para vocês, não tem como fazer um curso online, por exemplo. Aí aqui, narcisismo. Quando o narcisista viu a sua imagem no interior do lago, ele afundou. E não vulgarmente conhecido narcisismo. Aí eu expliquei o que era narcisismo. Aí muitas pessoas vêm aqui e fazem a crítica e falando assim, você não explicou de forma científica. Você tem que entender que aqui não é uma sala, uma academia, onde eu estou com meus pares, os psicólogos, os psicanalistas, explicando. Eu estou explicando no senso comum. Eu estou explicando para as pessoas que nunca ouviram falar de narcisismo. Eu não tenho que falar do narcisismo primário, secundário, para aqui, para o canal de YouTube. Isso eu tenho que fazer com meus pares, com os psicanalistas, com os psicólogos. Então, às vezes, tem os comentários dos haters, ou não, que eles falam, você explica de uma forma muito simplista, mas é esse o objetivo. O objetivo aqui não é tornar um canal acadêmico. Se você quer aprender bem acadêmico, que é narcisismo, eu digo para vocês procurarem no Cielo, SCILO, tem vários artigos científicos. Talvez seja lá o seu público, não seja aqui. Então, que tal?
Aí outro comentário aqui. Vamos lá. Eu não acredito que todo sonho é entrada real para o psiquismo. Tem sonhos que são premonitórios, tem sonhos que são outras formas. Lembra que a gente está explicando a interpretação de sonhos à luz da psicanálise. Então, à luz da psicanálise, eu estou explicando o compêndio 4 e 5 do Freud, ou quando fez 100 anos da interpretação dos sonhos, que foi lançado em 1900, no ano 2000 foi lançado de novo, interpretação de sonhos 100 anos da interpretação dos sonhos. Então, quando eu dou uma aula de interpretação dos sonhos, quando eu falo que o sonho é entrada real para o psiquismo, que eu falo que o sonho fala do sonhador, que o sonho fala dos 4 mecanismos, eu estou falando à luz da psicanálise. Eu não estou falando, eu estou falando do deslocamento, da projeção, da condensação e da dramatização. Eu estou explicando a interpretação de sonhos à luz da psicanálise. Eu gostaria de saber por que quando a situação é séria, por exemplo, numa briga, uma discussão, algumas pessoas têm crise de riso. Crise de riso, crise de choro é um escape do inconsciente. Então essas pessoas estão tendo a crise de riso ou de choro porque elas estão escapando o inconsciente. Uma outra pergunta aqui. Quando eu falei da questão de você transformar a sua vida, aí a pessoa foi e escreveu: falar é fácil, já pensei em ter mudado, mas é muito difícil, no fundo continuei do mesmo jeito. Então às vezes a gente tenta com a nossa força e a gente não consegue, por isso que eu sugiro fazer análise. Análise você faz com psicanalista, e psicoterapia você faz com psicólogos. Aí outra pergunta aqui. A minha mãe é narcisista, tenho memórias horríveis dela, não consigo conviver com ela. Mas se você buscar fazer terapia, psicoterapia ou análise, pode ser que um dia essas memórias horríveis que estão no seu hipocampo, aqui no nosso hipocampo, a gente pode conseguir resgatar. Uma outra pergunta. Eu não acredito que a neurociência vai ajudar a gente. É a mesma coisa que você dizer assim, eu não acredito que o avião está voando, eu não acredito que o homem foi à lua. Já não dá mais para reverter. Tudo agora da neurociência. A neurociência é a ciência que auxilia todas as outras ciências. Auxilia a psicanálise, auxilia a psicologia, auxilia a biologia, auxilia a matemática, auxilia todas as outras. Então hoje a neurociência ela está descobrindo muito mais coisas do que a gente poderia imaginar. Então não dá para dizer que eu não acredito em avião, porque o avião continua voando. Não dá para dizer que eu não acredito na neurociência. Às vezes eu tenho 29 anos. Eu tenho 29 anos e às vezes eu tenho a sensação que é muito tarde para mudar. Eu tenho 57 anos e eu acho que está cedo para começar a mudar. Então não veja você com 29 anos achando que está tarde. Eu comecei o processo de análise na minha vida com 30 anos. Meu filho tinha 2 anos e eu era uma economista que comecei a fazer cursos para poder ajudar meu filho, para eu ser uma melhor mãe para meu filho. Então acho que nunca é tarde. Bom, hoje o vídeo foi esse, sobre comentários que foram feitos aqui. Se eu não falei de todos é porque são muitos, mas eu procurei fazer um resumo dos mais importantes, dos recorrentes. Espero que você tenha gostado, espero que vocês gostem do meu canal de YouTube. Fiquem com Deus, beijo no coração e tchau.